Olá, terceiro ano, tudo bem, queridos? Como estão? Eu estou muito bem, passei bem o feriado e você? Descansou bastante? Ótimo, então essa semana vamos começar a nossa semana com aula de matemática, hoje é terça-feira. Vamos começar com matemática caderno novo, certo? E no nosso caderno novo aí, unidade 11, o circo. Nós vamos começar aí falando de um assunto bem legal, que é o circo, bem animado, muito colorido, não é mesmo? Mas matemática e circo, Pro. O que tem a ver matemática e circo? Muita coisa. E vocês vão ver só, já vou mostrar a vocês. Vamos lá? Abra aí na sua página 5. O mágico tirou um coelho da cartola. O coelho escapou das mãos do mágico e correu para dentro da jaula do leão. O leão quis pegar o coelho. O domador quis acalmar o leão. O palhaço quis ajudar o domador, mas de cara foi ao chão. Trecho do livro Faz e Acontece no Circo. O que você acha que acontece depois que o palhaço foi ao chão? Será que todos os seus colegas responderão como você? E aí, hein? Vou mostrar aqui para vocês o que tem a ver o circo, não é? Com a matemática. O circo que conhecemos, feito de lonas e que viaja por diversas cidades com palhaços, acrobatas e muita alegria, surgiu em Londres, na Inglaterra, em 1769. Olhem só, há muito tempo atrás, não é mesmo? A tenda de um circo deve ser montada em um terreno plano. O que é um plano, pessoal? O que é um terreno plano? É uma noção geométrica de uma superfície sem nenhuma curva. Então, por exemplo, uma mesa não tem nenhuma curva, é uma superfície plana. E para isso, respeitar as estruturas da montagem. Então, a tenda do circo deve ser montada em um terreno plano e, para isso, respeitar as estruturas da montagem. Quantidade de estacas, lonas e cabos utilizados. Quantidade, pessoal, é o que a gente conta mesmo, que pode ser contado, tá? Aqui nós temos formação geométrica, tudo isso tem a ver com a matemática, certo? Formação geométrica, o que é isso? Formação geométrica, ângulos de forma, ângulos formados, medida de estrutura. A formação geométrica, pessoal, é o quê? É a forma geométrica, tá? Que nós vemos. Nós vimos aí muitas formas geométricas durante as aulas de matemática, não é mesmo? Então, aqui, ó, ângulos formados. Lembra dos robozinhos da aula de matemática do bimestre passado? Então, os robozinhos, nós não tínhamos que direcionar os robozinhos, e aí eles não tinham que virar à direita, virar à esquerda, não formavam-se ângulos. Lembra? Vire à direita, metade de meia volta. Isso são os ângulos, tá? E medidas. Medidas. Quando que nós usamos as medidas? Quando nós medimos algo, por exemplo, quando nós fizemos as atividades lá no livro que tinha a Alice, nós usávamos medidas, não é mesmo? Nós temos também outras coisas no circo que nós usamos a matemática, tá? Nós usamos a matemática, olha só, para vender os ingressos, precisa ser calculado quanto que vai gastar, quanto que vai dar de troco, certo? As poltronas, a posição das poltronas de um circo, por exemplo, elas são organizadas em linhas, colunas, lembra? Linhas horizontal e colunas vertical para a contagem da quantidade de pessoas no local. E nós temos várias outras situações em que nós usamos a matemática também no circo. Muito bom, né? Vamos lá para a sua página 7. Olha só, aí na sua página 7, turminha. Antes disso, vamos voltar lá na 6, né? Que eu não li com vocês, a 6. Página 6. Circo Feliz. O Circo Feliz chegou para mais uma temporada na cidade Alvorada.
Isso é sinônimo de alegria para o público e muito trabalho para todos os artistas circenses. Com a intenção de atrair um grande número de espectadores, o palhaço Chapeló, dono do circo, reservou alguns ingressos a preços populares para os primeiros clientes que chegassem às sessões do fim de semana. Observe a tabela de preços desses ingressos. Sessão sábado, preço R$ 9,00. E no domingo, a sessão R$ 6,00. Na sessão de sábado, a bilheteria contabilizou 15 ingressos promocionais. Circulem aqui, pessoal, número 15. No domingo, a venda com preços mais acessíveis beneficiou 17 pessoas. Grifa também aqui 17 pessoas. Sempre que nós temos uma situação problema, é importante você sempre circular os números que vocês têm, ok? Agora sim, vamos lá para a página 7. Lá na página 7, galerinha, você tem lá Peteleco e Carequito, filhos do palhaço Chapeló, auxiliam o pai na contabilidade do circo. Observe os cálculos que eles fizeram. Então, olhem só. Pai, observe quantas pessoas compraram o ingresso promocional no fim de semana. Então, um fez, olha lá, nós temos os números que nós vimos lá na página anterior, lá na página 6, que vocês circularam, correto? Bom, olha o que aconteceu, pessoal. Um filho do Chapeló, ele fez o cálculo dessa forma aqui, olha lá. Ele pegou 15 mais 7 igual a 32. E ele fez assim também, ó. 10 mais 5, 10 mais 7. Aí ele fez 5 mais 5, 5 mais 7, 12. 10 mais 10, 20. Que cálculo diferente você fez, meu irmão? Eu fiz de outra. E aí, o outro irmão fez assim. 15 mais 17 igual 32. 15 mais 17. Nossa, o seu jeito de calcular o número do resultado aparece direto. Qual é o seu segredo? O meu segredo é o terceiro ano já conhece. E então, crianças, qual é o segredo do palhaço Carequito? Qual foi o segredo dele? Como é que ele fez esse cálculo para aparecer o número direto, o resultado direto, hein? Ele usou o cálculo de adição, fazendo aí, né, unidade, dezena, e aí ele conseguiu chegar no resultado direto. Ou seja, ele usa o algoritmo de adição. O cálculo que ele fez, a estratégia dele foi fazer um cálculo de adição. Vamos responder aqui? Como que vai ficar a sua resposta? Então, pode fazer aí, não esquece do ponto final, a sua resposta. Próxima página. Muito bem, filhos queridos. Acabo de receber um pedido de reserva de 11 ingressos para o espetáculo de sábado e 16 ingressos para o de domingo. Já que gostam tanto de calcular, ajudem-me a descobrir o valor total desse pedido. Então, olhem só o que aconteceu aqui. Vamos grifar aqui 11 e 16. Circula sempre o número que aparece aqui na situação. Pode deixar, pai, farei o cálculo do meu jeito. Vamos ver como é que foi o cálculo dele. Ele fez aqui, ó, 11, pegou 11, que vai ser no sábado, vezes 9. Por que 9? Vamos voltar lá um pouquinho? Lá na nossa tabela, no sábado, os ingressos eles valem R$ 9,00, certo? E no domingo, R$ 6,00. Então, pensando lá, pensando aqui no número 9, que cada ingresso custa R$ 9,00, são 11 vezes 9, que é igual a 99. E olha só como ele fez esse cálculo. Ele decompôs o número. Como assim decompôs? Ele pegou o 11 e ele pegou o 1, que é uma unidade, e esse 1 aqui, ele está na dezena, então ele vale
10, certo? Então, ele colocou 10 aqui. 10 mais 1, a gente sabe que é 11. Vezes 9. Então, multiplicou. Vamos ver como foi que ele multiplicou? Ele multiplicou da seguinte forma. Ele fez aqui, ó, 9 vezes 1, 9. E 9 vezes 10 é igual a 90. E se a gente somar aqui, 90 mais 9 vai dar 99, correto? Aqui, no domingo, vale R$6 cada ingresso. Tudo bem? Pediram para reservar 16. Ele pegou o 6, que é a unidade, e o 1, que vale 10, ele colocou aqui. Ele decompôs esse número, tá? 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 10, 60. Tudo bem até aqui? 60 mais 36 deu R$96. Explique o jeito de calcular de peteleco. Qual foi o jeito que ele usou para calcular, pessoal? O peteleco, ele decompôs os números. Ele usou o algoritmo da multiplicação, ele foi multiplicando e fazendo também a adição. Então, ele usou os dois tipos de cálculo. Ele usou a adição e ele usou a multiplicação, decompondo os números, distribuindo aí os números. Tudo bem? Então, vamos escrever. Leco decompõe os números e assim realiza a multiplicação e a adição. Tá registrando. Eu vou apagar. Próxima página, página 9. E eu farei do meu jeito. Olha só, o outro irmão foi lá e fez do jeito dele. Ele fez da forma direta, tá? 11 vezes 9, 99. E 16 vezes 6, que deu 96. Os dois deram o mesmo resultado? Olha lá, 99 e 96. Os dois tipos de cálculo fizeram eles chegar ao mesmo resultado. Tudo bem? Então, olhem lá. Foi possível chegar ao mesmo resultado, porém utilizando procedimentos diferentes? Fizeram cálculos diferentes, mas chegaram no mesmo resultado. Vamos responder então? Como você vai responder aí? Eles usaram o mesmo algoritmo, eles usaram a multiplicação para fazer os cálculos. Então, os irmãos utilizaram procedimentos diferentes, porém, os resultados foram iguais. Você vai formular a sua resposta, tudo bem? Cada um vai fazer do seu jeito. Na página 10, nós temos lá, hora de resolver problemas. Circo feliz. Os palhaços proporcionam muita alegria e diversão ao público. Para a apresentação desses artistas tão especiais, foram confeccionados 5 chapéus, grifa aqui, diferentes para cada um dos 17 palhaços que trabalham no circo. Qual é a quantidade total de chapéus confeccionados? E aí, pessoal? 5 chapéus para cada palhaço. São 17 palhaços aqui, tá? Para cada um dos palhaços. Ó, grifa aqui, ó, cada um. Então, um recebeu 5, o outro recebeu mais 5, o outro recebeu mais 5, sempre de 5 em 5. Qual é o cálculo que eu vou fazer aqui para descobrir qual é a quantidade total de chapéus que foram confeccionados? E aí, como é que eu vou fazer esse cálculo? Você pode usar a estratégia livre e a operação armada, tá bom? Na estratégia livre, eu vou usar, pessoal, vou usar do meu jeito, tá bom? Como fizeram lá, como o peteleco fez, né? O peteleco, ele fez a decomposição dos números. Então, eu quero fazer também igual ele fez. Será que eu vou conseguir fazer? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui o número 17... o que eu posso fazer aqui, então, hein? O 7, ele vai ser a minha unidade, correto? Então, vou ter o 7 aí como a minha unidade. Na dezena,
o 1, ele vai valer 10, certo? Deixa eu só arrumar aqui, então. Então, eu vou ter lá unidade, a dezena, correto? E eu vou ter os números o 7 e o 10, pessoal, decompondo, fazendo aí no mesmo esquema de decomposição, a dezena, o 1 vale 10 na dezena, correto? Então, aqui eu tenho o 10 e na unidade eu tenho o 7, tudo bem? Se a gente fizer 10 mais 7, nós teremos o quê? 10 mais 7, nós teremos 17, certo? E aqui, eu vou fazer o seguinte, vezes 5, e aqui a mesma coisa, ó, vezes 5, certo? Então, se a gente pensar aqui, vou colocar um traço para ficar mais fácil, aqui, e um traço aqui. Bom, 5 vezes o 10, quanto que dá, gente? Começando pela unidade, para ficar mais fácil. 5 vezes o 7 é 35, já estudaram a tabuada, já sabem, correto? E aí eu vou para a dezena. 5 vezes 10 é igual a 50. Então, aqui eu tenho o quê? Já sabe? Aqui eu vou somar. Então, eu tenho aqui mais, certo? Mais, correto? Mais 50 mais 35. Quanto que vai dar 50 mais 35, você sabe? Isso, vai dar 85. Será que é isso mesmo, Pro? Vamos ver? Então, se eu pegar aqui 17 vezes o 5... Vamos lá, 5 começo sempre pela unidade, 5 vezes 7, 35, deixo o 5 aqui, sobe o número 3, 5 vezes 1, 5, mais 3 que subiu, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu tenho 85. Então, qual é a quantidade total de chapéus? Então, a quantidade total de chapéus foi de 85. Eles fizeram 85 chapéus, ou eles confeccionaram 85 chapéus. Tudo bem aqui? Muito bem, pode fazer então, registrar aí no seu caderno. Página 11. Olha só, nós temos uma tabela aqui na página 11. Os malabaristas do Circo Feliz treinam muitas horas por dia para apresentar um belo espetáculo. Em suas apresentações, eles utilizam diversos objetos. A quantidade de objetos para cada malabarista pode ser vista na tabela abaixo. Então, olha lá, bolas, bambolês, pratos e malabares. 12 bolas, bambolês, 15 pratos, 3 malabares, 7. Vamos ver a primeira situação que nós temos aqui. Na primeira apresentação, entraram 3 artistas usando bolas. Quantas bolas foram usadas ao todo? Quantos artistas? Cada artista usa 12 bolas. Quantos artistas entraram? 3. Então, nós vamos fazer que cálculo aí? Você consegue identificar que cálculo eu vou fazer? E aí? Isso, eu vou fazer lá 12. Sempre pensando, arma sua continha aí com a unidade, com a dezena, correto? 12 vezes quantos artistas? 3 artistas. Qual é o resultado que eu tenho? 3 vezes 2 é igual a 6 e 3 vezes 1 é igual a 3. Então, quantas bolas foram utilizadas? Ao todo, 36 bolas. Vamos colocar a resposta. Usa aqui o espaço de resposta que você tem. Foram 36 bolas. 36 vezes 36 é igual a 36 e 36 vezes 1 é igual a 1. Então, quantas bolas foram utilizadas? Ao todo, 36 bolas. Vamos colocar a resposta. Usa aqui o espaço de resposta que você tem. Foram 36 bolas.
utilizadas 36 bolas ao todo. Ponto final. Ok? Então, essa é a minha resposta. Coloca aí no seu caderno. Na segunda apresentação, 9 artistas entraram no palco com seus malabares. Malabares são 7. Você pode vir aqui e vai circulando. Aqui nós já usamos, agora vamos usar aqui. Malabares são 7. Na segunda, 9 artistas entraram no palco com seus malabares. Quantos malabares foram utilizados? Também está muito fácil, né, pessoal? Quem estudou a tabuada já sabe. 9 artistas vezes 7 malabares. Ou 7 vezes 9 também está correto. Quanto deu? Quanto é 7 vezes 9? Já sabe? Ótimo, se você sabe a tabuada, você acertou loguinho, né? Vamos lá, resposta. Quantos malabares foram utilizados? Então, nós vamos responder. Eles utilizaram 63 malabares. Ponto final. Tudo bem? Página 12. Vamos lá para a página 12. Bom, gente, na página 12, o que você tem? Utilizando as informações da tabela, crie uma situação-problema que deverá ser resolvida pela operação de multiplicação. Então, essa é com você. Usando aqui, nós temos 2 exemplos de problemas, de situação-problema, utilizando a multiplicação, com esses números que nós temos na tabela. Então, usando ainda os números da tabela, pode escolher aqui os bambolês ou os pratos, você vai criar uma situação-problema. O que é uma situação-problema? Você conta uma historinha, colocando os números dentro da história e perguntando e fazendo uma pergunta, né, do resultado final. Então, pensa aí no seu problema, na sua historinha, e os números que você vai usar e calcular. Depois que você fizer o seu problema, escrever aqui a situação problema, você vai registrar o cálculo aqui embaixo. E na live você vai me mostrar como ficou o seu problema. Tudo bem? Na página 13, galera, hora da oficina. Nós temos uma oficina aí na página 13. Você vai ter que ir lá no seu caderno, recortar isso aqui, tá? Esse tabuleiro, você vai lá no final do seu caderno, no anexo, retirar o seu... Destaca lá o tabuleiro do anexo. Está no anexo 2 e 3. Você vai recortar. Eu juntei aqui um tabuleiro com o outro para ficar bem grandão. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Olha só, esse aqui eu montei, ficou assim. Coloquei um durex. Você pode colar ou pode usar um durex também, uma fita para colar, tá? Pode ser atrás, na frente, do jeito que você achar melhor. E eu recortei, pessoal, as fichinhas, tá? Então, eu tenho aqui outras fichinhas, você pode recortar também aqui os quadrinhos, olha, os quadradinhos. Por quê? Porque você vai usar... Já vou adiantando aqui, você vai usar eles para colocar, não é colar, é só colocar em cima de cada quadrinho que nós temos aqui, certo? Então, se você já recortou o seu tabuleiro, já recortou os seus quadradinhos, nós vamos agora para a página 13 fazer a leitura. Vamos lá. O mágico do Circo Feliz inicia a sua apresentação. Atenção, plateia! Quem desvendar o meu truque ganhará uma bexiga. O grande truque de hoje é reorganizar o espaço do mágico. Cada participante da plateia deverá retirar uma carta da cartola e seguir as instruções apresentadas. Os participantes que conseguirem cumprir os comandos da carta ganharão uma bexiga. O tabuleiro e os quadradinhos estão no bloco de jogos. Bom, se você já voltou, é porque você já recortou tudo, né? Espero que você tenha recortado. Estão aqui, ó, os anexos.
tudo que você vai recortar. Vamos lá. É preciso prestar atenção às informações, pois em cada apresentação haverá um espaço diferente. Vamos recobrir este espaço com quadradinhos, organizando-os na forma retangular. E não se esqueça das escritas matemáticas de cada situação. Bom, vamos lá, vou mostrar aqui, depois eu mostro para vocês uma animação aqui. Primeira apresentação. Então, foi lá, o mágico chamou alguém da plateia, alguém foi lá e tirou a primeira carta. A pessoa foi lá, tirou a primeira carta e saiu aqui, ó. O espaço deve ter 3 quadradinhos em cada linha e 4 em cada coluna. Bom, então aqui, só para ficar mais claro para você, eu tenho aí linhas e colunas, correto? Tenho linhas e colunas. O espaço deve ter 3 quadradinhos em cada linha e 4 em cada coluna. Isso você vai fazer junto comigo, usando o seu tabuleiro, tá bom? Os seus quadradinhos e o seu tabuleiro, ok? Para a gente participar e brincar juntos, certo? Então, imagina que você foi lá, chamado pelo mágico do circo, você tirou essa primeira carta e você vai ter que organizar. Só relembrando, olha lá, nós temos aqui uma linha amarela, representa as linhas horizontais, as linhas deitadas. E aqui nós temos, olha a seta vermelha e a linha amarela, colunas na vertical, em pé, tudo bem? Então, aqui, ó, a seta vermelha indicando as colunas e a seta vermelha indicando as linhas. Ele está pedindo 3 quadradinhos em cada linha e 4 em cada coluna. Então, pensando aqui em colunas, vamos lá? Vamos ver aqui como que foi feito. Como que você vai fazer aí no seu? Veja se você vai acertar. 3. Olha só. Então, ficou aqui 3 quadradinhos em cada linha. Então, eu tenho a linha aqui. Ficou 1, 2, 3. E 4 em cada coluna. Então, eu tenho a coluna aqui, correto? A coluna eu tenho 4, tudo bem? E aqui na linha eu tenho 3. Agora é só preencher o que falta, correto? Ficou muito fácil. Pronto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, o que você vai precisar fazer aí no seu caderno, que o caderno está pedindo para você fazer? Você vai ter que fazer um registro, tudo bem? Então, eu tenho aí, olha lá, quantos quadrinhos você utilizou? Você utilizou 12 quadrinhos, então registra aí, ó, 12 quadradinhos. E a escrita matemática, qual vai ser a escrita matemática? Você já sabe? Vamos pensar aqui, quantas linhas e quantas colunas que você formou? 3 vezes 4, correto? 3 linhas, 3 quadradinhos em cada linha, vezes 4 em cada coluna. Tudo bem? Então, faça o seu registro e vamos para a próxima. Então, nós temos lá, utilize 40 quadradinhos para recobrir o espaço de modo que todas as linhas tenham a mesma quantidade. Então, quantos quadrinhos eu vou colocar em cada linha, em cada coluna, para dar no total 40? Bom, já pensei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Já pensei aqui, vou colocar 5 nessa coluna, tá? Quantos quadradinhos você colocou nas colunas? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos em cada coluna. E qual vai ser a escrita matemática?
5 vezes 8, porque eu coloquei 8 em cada linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, eu tenho aqui 5 vezes 8, que é igual a 40. Então, registra aí no seu caderno, você também fez assim. Vamos lá para a apresentação 3. Você vai tentar fazer também sozinho a apresentação 3. Vamos lá? Tenta fazer sozinho, daqui a pouco a gente volta para continuar aqui. Será que você consegue? Bom, aqui no número 3, alguém foi lá, tirou mais uma carta e saiu o seguinte: cada coluna deve ter 5 quadradinhos. Descubra qual é a quantidade máxima de colunas que pode ser colocada nesse espaço. Então, cada coluna deve ter 5 quadradinhos. Então, nesse espaço todinho aqui, quantos eu vou colocar? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 em cada coluna. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Qual a quantidade máxima de quadradinhos em cada linha? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada linha ficou com 10. E cada coluna? Já sabe? Qual vai ser a escrita matemática? 5 vezes 10, que é próxima página, página 15, vai lá e tira mais uma carta. Tirou mais uma carta, organize o espaço utilizando 18 quadradinhos. Será que você consegue? Então, é sua vez agora. De que jeito você vai organizar esse espaço usando linhas e colunas para dar 18 quadradinhos? Pode fazer. Muito bem, se você conseguiu formar 18 aí, veja quanto você usou nas linhas, quanto você usou nas colunas. Será que dá certo? Será que se eu contar, lembra lá do Saci que ensinou a gente a contar de 6 em 6? Será que se eu contar de 6 em 6 dá certo? Vamos ver? E aí? 6 mais 6 mais 6. Ou, quanto eu tenho em cada coluna? 3. E quanto eu tenho em cada linha? 6. Quanto que é mesmo? 3 vezes 6? Quantas linhas e colunas há nesse espaço? Há 3 linhas, 1, 2, 3 e 6 colunas. Qual é a escrita matemática? 3 vezes 6, que é igual a 18. Será que você acertou? Coloca aí um certinho de verde, tá bom? Vamos para o próximo, quinta apresentação. O espaço deve ter 30 quadradinhos, com 5 em cada linha. Descubra a quantidade de quadradinhos que deve ser colocado em cada coluna. Então, 5 em cada linha. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. E aí? No total tem que ter 30. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Quadradinhos haverá em cada coluna. Cada coluna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos. Vai registrando aí, tá bom? E qual é a escrita matemática? 6 vezes 5. Mostre 3 possibilidades diferentes de organizar 36 quadradinhos no espaço. Então, aqui você tem que fazer 36. Quais são as possibilidades para dar 36? E aí? Se a gente contar, será que dá para contar de 6 em 6? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí? E depois disso, o que você vai fazer? 6 mais 6, 12.
mais 6, 18, mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36. Quantos eu coloquei em cada linha? E em cada coluna? Você, olha lá, então já vou mostrar aqui uma possibilidade. Existe só essa possibilidade? Não, existem outras. Então, primeiro eu fiz lá, ó, 6 vezes 6 igual a 36. Então, eu já registrei aqui. Agora, você tira tudo e forma de novo com 36, mas de outras maneiras, tá? Outras possibilidades de formar 36, que vai dar 36 também. Será que você consegue? Ou 9 vezes 4? Fica fácil se você pensar na tabuada. Que números na tabuada, quem já tá craque, já tá com a tabuada na ponta da língua. Se você não tá ainda, precisa estudar mais, ok? Organize em linhas e colunas quantos quadradinhos você desejar. Só não vale utilizar a quantidade de 60 quadradinhos, certo? Então, você vai fazer do seu jeito aí uma escrita matemática da sua forma. Aqui você vai organizar. Organize em linhas e colunas quantos quadradinhos você desejar. Só não vale utilizar a quantidade de 60 quadradinhos, certo? Então, você vai lá e faça aí quantos você quiser. Monte do jeito que você quiser, organize do jeito que você achar melhor, tá bom? E depois faça o registro aqui nessa malha quadriculada, nesses quadradinhos, pinte aqui os quadrinhos que você utilizou. Primeiro monta lá na sua cartela, no tabuleiro, e depois você pinta aqui como ficou e coloque a sua escrita matemática, certo? 17. Agora, querido público, trarei o último desafio. Será o grande finale do nosso espetáculo. Nosso espaço irá aumentar e você terá que descobrir quantas organizações diferentes serão necessárias com 60 quadradinhos. Vamos lá? Nesse espaço, registre todas as possibilidades. E aí, para registrar 60 quadradinhos, quanto você vai utilizar? Quais são as escritas matemáticas que você vai usar para formar 60 quadradinhos? Será que você consegue? Pode usar o tabuleiro também para você fazer do seu jeito aí, certo? Bom, será que se eu fizer 1 vezes os 60, dá certo? 60, muito bem. Será que se eu colocar 2 vezes o 30, dá certo? 30 mais 30 é quanto? 60. E 2 vezes 30 também dá 60. Qual outra multiplicação eu posso formar para dar 60? Você sabe? Será que se eu fizer aqui, ó, 3 vezes o 20 dá 60? 20 mais 20 mais 20 é igual a 60. 3 vezes o número 20 é 60 também, que é um zero, tá? Será que se eu pegar aqui, ó, 4 vezes o número 15 vai dar 60? Faz um cálculo aí ou monta aí na sua malha quadriculada do mágico, no seu tabuleiro. Também vai dar 60. E se eu fizer 5 vezes o 12? 12 mais 12 mais 12, 5 vezes. Quanto será que dá? Vezes 12. Também vai dar 60. Olha quantas possibilidades eu tenho para dar o 60, não é mesmo? E se eu pegar 60 vezes 6 vezes o 10? Será que dá 60 também? Nossa, esse saiu gigante, hein? 6 vezes o 10 também vai dar 60. Faça o seu registro. Ó, então, paramos por aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar, ok? Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.